Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão relativamente à matemática do 10º ano do tema de Geometria Analítica, tocando então na equação da circunferência e também aqui usando uma estratégia, quer dizer, passando por definir a mediatriz de um determinado segmento. O problema é o seguinte: considera então a circunferência que passa nos pontos A, B e C. Sabemos que as coordenadas do ponto A são então menos 3, 0, as coordenadas do B são 0, 2 e as coordenadas do ponto C são então 5, 0. Determina nestas condições então a equação reduzida da circunferência que passa nestes três pontos. Quer dizer, eu sabendo que a circunferência passa em 3 pontos, eu consigo determinar quaisquer que sejam esses 3 pontos, desde obviamente pertençam então à circunferência, eu consigo determinar a equação reduzida da circunferência. Importa aqui, em primeiro lugar, pensarmos em como é que se escreve na equação reduzida de uma circunferência. Eu vou chamar então a circunferência como sendo a circunferência C, vou mudar porque tenho ali um ponto C, ok? Quer dizer, seria C pequeno, mas pronto. Eu vou chamar E a esta circunferência. E a circunferência, a equação reduzida é a seguinte, quer dizer, fica x. Eu vou pegar assim, a ideia da equação da circunferência é vocês pegarem assim, tomarem em atenção o centro da circunferência e pegarem assim num ponto arbitrário qualquer, desde que esteja em cima da linha da circunferência, ou seja, que pertence à circunferência de coordenadas, quer dizer, estou em R2, coordenadas x, y. Se vocês pensarem na definição de circunferência, o que é uma circunferência? Uma circunferência é um lugar geométrico, né, que nos dá o conjunto de pontos onde todos esses pontos estão a uma distância fixa, a qual definimos como um raio exatamente de um ponto central. Então basta aqui trabalhar a forma da distância. Então qual é que é a forma da distância? Eu vou pensar entre C e P. Quer dizer, vocês sabem que a fórmula é exatamente igual à raiz quadrada, quer dizer, ali do x do ponto P, isto é a forma da distância entre dois pontos, do x do ponto P menos então o x aqui do centro da circunferência, ao quadrado, mais então o y daquele ponto P, menos o y ali do centro da circunferência, e então ao quadrado, quer dizer, esta é a forma da distância. Agora, numa circunferência, esta distância é sempre igual ao raio. Então a gente coloca aqui o raio e depois, se elevar então ambos os membros ao quadrado, quer dizer, o quadrado aqui corta com a raiz e ficamos então com a forma da equação reduzida da circunferência. Fica então o x, que é o tal x de um ponto arbitrário, menos o x, a coordenada x do centro, a qual vou designar de x0, onde este x0 é a coordenada do centro, ao quadrado, mais então y, menos a coordenada y do centro ao quadrado, exatamente igual ao quadrado do raio. Quer dizer, esta é então a equação reduzida de uma circunferência. Agora, olhando aqui para o problema, eu para achar a equação reduzida, eu terei obrigatoriamente de conhecer aqui dois pontos, quer dizer, que terei de conhecer as coordenadas do centro, terão então de coordenadas x0 e y0, e obviamente terei que perceber então o valor do raio. Agora, como é que eu faço isto? Se tiver três pontos aqui sobre a circunferência, três pontos quaisquer? Eu vou tocar aqui numa ideia que me vai permitir descobrir assim o centro, a de andar assim algures aqui, mais ou menos por aqui. Agora, como é que eu consigo determinar as coordenadas do centro? Quer dizer, eu com estes três pontos consigo definir aqui três cordas. Consigo definir a corda AB, consigo também definir, vou até colocar noutra cor para destacar, consigo definir a corda BC e consigo ainda definir esta corda AC. Quer dizer, uma corda é exatamente um segmento que une dois pontos na circunferência. Agora, vocês devem saber que a mediatriz de uma corda passa pelo centro. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, em BC e fizer assim a mediatriz, né? Pensar assim na mediatriz de BC, que é assim, o conjunto de pontos estão à mesma distância de B e de C, é perpendicular ali com o segmento, a mediatriz de uma corda vai sempre passar no centro. E se eu tenho... Peço desculpa, se eu tenho aqui os pontos B e C, eu conseguirei facilmente definir a mediatriz. Então basta-me depois pensar noutra corda, e vai-me dar jeito aqui pensar na corda AC, e fazer então a mediatriz assim da corda AC. Quer dizer, a mediatriz de uma corda passa sempre no centro, o que quer dizer, eu se tiver esta equação desta mediatriz, que eu vou chamar y1, e depois tiver a equação desta segunda mediatriz, de, por exemplo, AC, que eu vou chamar y2, basta depois pegar num sistema, né, e intersetar
exatamente estas duas mediatrizes. Elas vão se intersetar exatamente no centro. Agora, quer dizer, eu destas três cordas escolho duas, não é? Obviamente que a terceira também lá passava, mas quer dizer, duas são suficientes. E aqui o que me vai dar jeito para facilitar um pouco o exercício é pensar, por exemplo, na mediatriz de BC e na mediatriz de AC. Sobretudo apanhar aqui a mediatriz de AC. Porque reparem que quer dizer, o ponto A e o ponto C têm exatamente a mesma coordenada Y, estão à mesma altura. O que quer dizer que a mediatriz, este y2 que eu defini aqui como y2, vistos os pontos A e C terem a mesma coordenada y, quer dizer, esta mediatriz vai ser uma reta vertical perpendicular ao eixo do x. Então vai ter de equação, quer dizer, isto vai ter de equação x igual, quer dizer, um A, onde este A vai ser aqui o ponto médio da AC. Aqui o x que está a meio. Então quer dizer, este A, eu podia então somar aqui o x do ponto A mais o x do ponto C e dividir então por 2, quer dizer, eu vou achar aqui em x exatamente o ponto médio. Reparem que ali o valor de x para A é exatamente menos 3. Então menos 3 vou adicionar o x do ponto C, que é exatamente 5, e vou então dividir isto por 2, o que seria equivalente, quer dizer, menos 3 mais 5 dá 2, ou seja, A igual a 1. O que quer dizer que a mediatriz de AC, por isso é que eu disse que é bastante fácil de apanhar, a mediatriz do segmento AC está então definida pela condição x igual a este valor que eu encontrei ali, que é exatamente 1. Neste caso a mediatriz é mesmo uma reta perpendicular ao eixo do x, visto que o ponto A e C estão à mesma altura. Quer dizer, esta mediatriz vai ter de equação x igual a 1. E agora vou procurar definir então aqui a mediatriz do segmento BC. Quer dizer, vou tentar definir aqui a mediatriz no segmento BC, que não vou poder fazer da mesma forma, visto que a mediatriz BC, quer dizer, B e C não têm a mesma altura. Sendo assim, eu terei que proceder então à escrita da equação da mediatriz. E a mediatriz de um segmento, quer dizer, eu tenho assim B e tenho aqui C. A mediatriz é o conjunto de todos os pontos que são equidistantes dos extremos do segmento, ou seja, há de ser assim uma reta perpendicular ao segmento, mas tal que se eu colocar assim aqui um ponto arbitrário, P de coordenadas x, y, quer dizer, a ideia é que a distância de P até B, é exatamente igual à mesma distância de P até C. Bem, para vocês então apanharem a mediatriz do segmento BC, vão ter que tocar aqui nesta ideia, quer dizer, a distância de P até B é exatamente igual à distância de P até C. O que me quer dizer então que a mediatriz do segmento BC será dada então por esta condição, quer dizer, eu vou igualar aqui estas distâncias. O ponto B é um ponto arbitrário, x, y, qualquer, quer dizer, porque esta mediatriz, qualquer ponto, esteja em cima da mediatriz, é sempre equidistante de B e C. Agora vou precisar então das coordenadas do ponto B, que estão ali, 0, 2, e vou ainda precisar das coordenadas do ponto C, são então 5, 0. E então vou aqui aplicar então a fórmula da distância, que não é nada mais do que uma aplicação direta do teorema de Pitágoras. Quer dizer, a distância de P até B é dada então pela raiz quadrada do x do P, que é arbitrário, ou seja, é x, menos o x do ponto B, que é 0, isto ao quadrado, mais então o y do ponto P, que é um ponto arbitrário, quer dizer, são coordenadas gerais, menos então o y do B, que é 2, isto ao quadrado, e há de ser então igual à raiz quadrada do x do ponto P, menos então agora o x do ponto C, que é 5, isto ao quadrado, mais então o y do ponto P, menos o y do ponto C, que é 0 ao quadrado. E é desta igualdade que há de sair então a equação da mediatriz, que há de ficar na forma y igual a mx mais b. Então o que vocês devem fazer em primeiro lugar é elevar ambos os membros ao quadrado. Desta forma cancelam então as raízes. Depois, o que vão fazer aqui é a aplicação do desenvolvimento de um quadrado de um binómio. Se eu tiver a mais b tudo ao quadrado, quer dizer, isto dá simplesmente a quadrado mais b quadrado mais o dobro do produto. Ou seja, x menos 0 é x, então aqui fica x ao quadrado. Agora aqui neste caso vou aplicar o desenvolvimento do quadrado do binómio, o que dá y quadrado mais menos 2 ao quadrado, que é 4, e o dobro do produto, quer dizer, menos 2y menos 4y. Exatamente igual. Aqui vou aplicar também o desenvolvimento do quadrado do binómio, que fica x quadrado
mais 25, que é menos 5 tudo ao quadrado, e o dobro do produto, que dá menos 10. E depois aqui tenho y menos 0 é y, ok, então terei y ao quadrado. Agora, há aqui muitas coisas que vocês podem cortar, quer dizer, x quadrado e y quadrado cortarão então com x quadrado e y quadrado do segundo membro, né? Porque se eu passasse para aqui o x quadrado, ficaria então com x quadrado menos x quadrado, que daria 0. E vou resolver esta equação em ordem a y, quer dizer, vou ficar aqui com o y, vou colocar assim nesta forma. Fica então aqui menos 4y, quer dizer, e não tenho x, o x. Exato, menos 10x, peço aqui desculpa por esta situação. Fica então aqui menos 10x, quer dizer mais 25, e este 4 ao passar para lá fica então negativo. O que me quer dizer então que a equação da mediatriz fica menos 4y menos 10x mais 21, o que ainda há de ser equivalente resolvendo em ordem. Vou trocar os sinais, né? Vai-me dar mais jeito. Aqui fica positivo, multiplicando tudo por menos 1, o 10x também fica positivo. E este 21 ficará então negativo, o que fica então agora dividindo ambos os membros por 4, fica y igual a 10 quartos, e reparem, 10 quartos é a mesma coisa que 5 meios, fica então 5 meios de x menos 21 quartos, e tenho então finalmente aqui a mediatriz do segmento BC, que é dada então por esta equação, 5 meios de x menos 21 quartos. Agora, como eu sei então que ambas as mediatrizes de uma corda passa sempre pelo centro, o que eu vou é igualar y2 a y1 para perceber as coordenadas do meu ponto aqui do centro. Então farei um sistema com as duas mediatrizes, com a mediatriz da AC e a mediatriz da BC. A mediatriz da AC tem a equação x igual a 1. Então agora vou abordar isto por um sistema. Então colocaria aqui as duas mediatrizes, quer dizer, uma é x igual a 1 e a outra tem esta equação, y igual a 5 meios de x menos 21 quartos. Quer dizer, isto fica fácil de resolver, basta já que substitua aqui o x por 1 e ficaria então com y igual a 5 meios vezes 1, que é 5 meios menos 21 quartos. O que me quer dizer então que o meu y, agora reduzindo tudo ao mesmo denominador, multiplicaria aqui por 2, o que dava 10, né? 10 menos 21 dá menos 11 quartos, e x igual a 1, quer dizer, com isto descobri o centro da circunferência, que é exatamente o ponto de interseção das duas mediatrizes, ou seja, terá de coordenadas 1 e em y menos 11 quartos. Agora, falta então, para completar a equação, falta determinar o valor do raio. Quer dizer, e visto que tenho aqui as coordenadas do centro, o que eu poderei fazer é pegar aqui num destes pontos, destes três pontos, A, B ou C, pegarei então no B porque me apetece, só por isso, e vou fazer então a distância do centro ao ponto B. Vou aplicar aqui a forma da distância do centro ao ponto B, que é dar-me-á então o raio, ok? Então o raio será a distância, escrever aqui, o raio será então a distância do ponto A, até vou colocar aqui, exato, vou colocar assim aqui, será a distância então do centro ao ponto que eu teria aqui no eixo dos y, penso que era o ponto B, exato, que terá então de coordenadas 0,2, ok, será então a distância de C até B, sabendo então que B tem de coordenadas 0,2, e vou aplicar, podia fazer isto por vetores, mas visto que neste momento ainda não deram vetores, aplicarei então a forma da distância. Quer dizer, o raio será então igual à raiz quadrada, quer dizer, do x do ponto C, que é 1, menos o x do ponto B, que é 0, ao quadrado, mais então o y do ponto C, que é menos 11 quartos, menos então o y do ponto B, que é 2. Isto então ao quadrado. Agora é mesmo uma questão de fazer cálculos, quer dizer, o raio ficará então, eu até vou fazer aqui uma coisa, porque quer dizer, eu para a equação da circunferência preciso do raio, mas do raio ao quadrado, então até há de dar jeito e levar já aqui ambos os membros ao quadrado, de forma já a apanhar o raio ao quadrado para colocar então na equação da circunferência. Deste lado a raiz cancelava aqui com o quadrado, ficaria então com 1 menos 0 ao quadrado, que é 1 ao quadrado, e 1 ao quadrado é 1. Agora aqui tenho que fazer os cálculos, tenho que reduzir ao mesmo denominador, ficaria então mais, quer dizer, menos 11 quartos, menos aqui reduzindo, fica então com 8 quartos ao quadrado,
o que isto ainda é equivalente a dizer então que o raio ao quadrado será igual a 1, que já vou colocar, já faço isso. Aqui fica então menos 19 quartos, cuidado, menos 19 quartos ao quadrado. Agora é mesmo uma questão de fazerem os cálculos. Quer dizer, fica aqui o quadrado 19. O quadrado 19, deixem fazer aqui rápido, porque o vídeo já vai assim um bocado, já vai aqui um bocado um pouco longo. Quer dizer, 19 ao quadrado é exatamente igual a 360 e 61, quer dizer, isto fica então 1 mais, aqui é negativo, quer dizer, mas ao quadrado fica positivo, 361 a dividir então por 4 ao quadrado, que é 16. Reparem que aqui o quadrado do quociente manda um quadrado para o numerador e para o denominador. Para fazer então aqui, basta então que reduzam aqui ao mesmo denominador, 16, e temos então que o raio será 16 mais 361, o raio ao quadrado, peço desculpa, sobre 16, ou seja, isto termina então que o raio ao quadrado fica então 377 sobre 16. Então, quer dizer, tem aqui as coordenadas do centro e tem o valor do raio, tenho tudo então para escrever a equação da circunferência, que escreverei então assim aqui no meio, visto que tenho aqui os parâmetros. A equação então da minha circunferência, que eu designei como fica então x menos a coordenada x do centro, que é 1, tudo ao quadrado, mais então y menos a coordenada y do centro, cuidado aqui porque fica menos 11 quartos, ou seja, fica mais 11 quartos ao quadrado, igual ao valor do raio ao quadrado, que é exatamente 377 sobre 16, e tinham então aqui a equação da circunferência que era pedida aqui no exercício. Ok? Fica então aqui a sugestão para a resolução deste problema. A chave aqui era tocarem na ideia que a mediatriz de uma corda passa sempre pelo centro. Se tiverem duas cordas, a interseção dessas mediatrizes dá-vos então as coordenadas do centro. Ok? Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.